Olá, então estamos aí para mais uma live, né? Eu sei que vocês estão aí com muitas lives, mas eu acho que nós temos assim obrigação de pelo menos de vez em quando fazer alguma live. E hoje eu estou trazendo, ele já entrou aqui, o professor Carvalhido. Ele é cientista político, ele é economista. E nós já trouxemos aqui a. Deixa eu achar o professor Carvalho aqui. Ele tem que. Ele já pediu aqui. Já está aqui. Vamos lá achar o professor Carvalho aqui. Canal do Carvalho. O Guilherme Carvalho. Ele é cientista político, economista. E estamos aguardando ele entrar. E como nós somos do mundo do trabalho, a gente quer saber aí como é que esse mundo do trabalho vai ficar. Professor Carvalho, já vejo aí o seu computador, mas você está virado ao contrário, precisamos ver você. Vou virar aqui. Pronto. Ah, agora sim, agora sim. Vamos ajeitar essa câmera aí para que todos possam te ver. Pronto? Agora tudo certo? Está me vendo bem, me ouvindo bem? Estou ouvindo, Benizete. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Nossos colegas aí já entrando, nossos alunos, alunos do professor Carvalho, alunos nosso também da graduação, da pós-graduação, dos cursos de pós-estrito, alguns colegas advogados. Então, o professor Carvalho, ele não é do direito do trabalho, ele não é como eu, da legislação trabalhista, do mundo do trabalho, mas exatamente porque o mundo do trabalho ele tem uma interface aí com a economia, com a sociologia, com a política, com outras ciências também, com a psicologia, né? E com outros ramos do direito, nós precisamos entender como que o mundo do trabalho, como que o direito do trabalho, ele vai se comportar daqui para frente. Bom, professor, nós não queremos falar muito do direito do trabalho, nós queremos falar dos aspectos econômicos da nossa sociedade. Por isso que eu escolhi para o nosso bate-papo aquela música da Simone, O que será amanhã? Responda quem puder. Eu gosto muito do lúdico, todos sabem. Eu adoro misturar arte com a ciência. E agora eu vou devolver essa pergunta. Professor Carvalho é professor, cientista social, para quem está chegando aí, economista, e é uma das pessoas que eu acho que pode ser uma grande referência para a gente, se é que ele já tem alguma prenúncio de como vai ficar a economia e o trabalho pós-pandemia. Professor Carvalho, vamos lá. Boa tarde, professora Benizete. É um prazer estar aqui no seu canal. Há muitos anos trabalhamos juntos na universidade. Conheço a É, qualidade do seu trabalho, né, a sua competência na área do direito do trabalho e, claro, como a gente sabe muito bem, todo conhecimento ele é interdisciplinar. Isso é fato, eu aprendi desde lá dos anos 80, quando comecei a estudar sociologia, quando comecei a estudar ciências políticas e antropologia, que é a minha área original. Mais à frente, fiz uma pós-graduação em economia, que é uma coisa que eu deveria ter feito na graduação, porque eu vi que eu tenho uma perspectiva econômica muito interessante, mas eu quero lembrar que a economia é uma ciência social. Ela usa a ela é. matemática como ferramenta, mas ela é uma ciência social. E a gente também, na faculdade de Ciências Sociais, a gente estuda muito economia. Depois eu fiz especialização nessa área e hoje faço análise tanto na área de política, que é o assunto que eu mais gosto, e também em Oba! economia. E, na verdade, junto os dois, entendeu? Que é a economia política. Não se usa mais muito essa expressão de economia política, se usa muito a Ah, expressão política econômica, mas eu sou antigo e uso economia política. Na verdade, é apenas uma questão histórica de usos dos processos. Então, hoje, espero poder contribuir nesse sentido para falar um pouco dessa crise que a gente está passando, do ponto de vista, sim, da economia,
mas, claro, trazendo para o traço jurídico, porque tudo vai cair, de uma certa maneira, na estrutura jurídica, não há a menor dúvida. Mas a estrutura jurídica está diante de um cenário que a gente precisa analisar para poder focar ela muito bem. Então, respondendo à tua pergunta inicialmente, professora Benizete, a gente tem uma possibilidade ali, correto? O que vai acontecer, o que já está acontecendo nesse momento? Né? A gente tem uma perspectiva hoje, calculado pelo próprio governo federal, aquele que faz a política macroeconômica do Brasil, de termos aí uma queda do PIB de 5%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a maior queda do PIB brasileiro ocorreu em 1990. Vamos lembrar o que aconteceu em 1990. O ex-presidente Collor retirou o dinheiro da poupança de triste memória. Naquele período, foi uma crise gigantesca. Parece que ele agora pediu desculpa disso, né? Pediu desculpa. Ontem ele pediu desculpas, é verdade. Ele pediu desculpas ontem. E pediu mesmo, pediu perdão. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Antes tarde do que nunca. Pediu perdão. Mas, enfim, a maior queda histórica calculada do PIB brasileiro foi quase 4%, 3,9%. Nós, provavelmente, esse ano teremos uma queda, no mínimo, assim, na melhor das perspectivas, de 5%. Vamos falar o que é isso em linhas gerais, professor. Em linhas gerais, cair 5% é uma tragédia. Uma tragédia mesmo, de um país que há muito tempo já não vem bem. Vamos falar da derrocada econômica brasileira desde mais ou menos 2014. 2014 a queda vem, houve uma rápida recuperação muito tímida, 2018, 2019, na casa de 2%, que não recuperou o nosso potencial desde 2014, que vinha muito bem, e houve uma queda. Esse ano passado, 2019, tivemos um tímido crescimento de 1,1%, muito tímido, tá? E imaginávamos esse ano um crescimento na casa de 2,5%. E em 2021, tá? Na casa de 3%. Essa é a perspectiva, tá? Só que com a chegada do Covid-19, que é uma crise inédita em proporções modernas, entendeu? Tivemos uma muito parecida somente lá no longínquo ano de 1918, em que o capitalismo ainda não era um regime consolidado, ainda não tínhamos, por exemplo, no Brasil, um sistema de industrialização completo, era um país ainda muito voltado para o trabalho agrícola, muito voltado para o mercado exportador, então não tínhamos a pujança da economia que temos hoje. Nesses últimos 100 anos crescemos muito. Então o capitalismo mudou muito nesses últimos 100 anos, mas foi um impacto muito forte. Mas ali em 1918 a gente não tinha nem banco central, para você ter uma ideia. A economia era bem diferente, era calculada de uma outra forma. A chamada contabilidade nacional, que é o que a gente faz, a conta do PIB, que é, na verdade, a renda nacional, ela hoje é muito bem calculada dentro de um regime fechado. E desde então a gente verifica que, para que uma economia cresça e a sociedade tenha algum bem-estar, que esse é o ponto final do processo econômico, é ter bem-estar, na verdade, que as pessoas consigam ter as suas necessidades sanadas, né? Uma queda de um país que não tem um crescimento significativo, como o que ocorreu nos últimos anos, ter uma queda de no mínimo 5%, significa, na prática, no mínimo, segundo cálculos de meus colegas, em torno de 20 a 25 milhões de brasileiros sem trabalho. 20 a 25 milhões, isso por baixo. E aí a gente pode começar a discutir, professor, exatamente as consequências que isso terão na vida prática do brasileiro, né? E isso parece que vai ser inevitável. Ou seja, nós teremos uma débâche, como diz os franceses, muito significativa na economia, caindo 5%. E como nós não sabemos muito bem como ocorrerá, é como os norte-americanos falam na curva. Os norte-americanos agora, no espaço de um mês, depositaram na economia norte-americana em cerca de 2 trilhões de dólares. Eu repito o valor. 2 trilhões de dólares. Isso significa, em um momento, mais do que o PIB brasileiro, só numa inserção. Muito bem. Essa lógica de 2 trilhões tem como proposta de política econômica fazer o que eles chamam de crescimento em V. Você cai rápido, mas cresce rápido, lá na curva econômica. Muito bem. Isso é uma atitude macroeconômica correta, que é o que o governo sabe que tem que fazer. Inclusive, falando de política, o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, sabe que a eleição dele está
atrelada à questão econômica. E no Brasil é a mesma coisa. Só que a eleição no Brasil Ele lá e aqui, né? Hã? Lá e aqui. E aqui, exatamente. Então, 2022. Aqui a gente ainda tem um tempo de recuperação. Lá não, lá a eleição é em novembro. Ou seja, tem que ser uma recuperação muito rápida, porque senão baterá na percepção pública acerca do processo. Ou seja, a economia mexe na política e acabou. Né? Ela mexe diretamente no processo em países democráticos, mexe na estrutura democrática. Então, respondendo novamente a sua pergunta, infelizmente teremos consequências desagradáveis no processo. E qual é a consequência mais desagradável? É a queda significativa do número de empregos na economia. O que gerará, dentro da movimentação econômica, uma redução de renda. E redução de renda atinge os dois lados da economia. Né? Vamos falar rapidamente aqui. O lado da demanda e o lado da oferta, da produção ou da venda. No lado da produção, com o chamado fechamento da economia, muitos negócios reduziram as suas atividades de forma significativa. Tiveram que, infelizmente, dentro da lógica econômica, demitir muitos. Já é esse o problema. E aí essa reserva de pessoas entra no mercado. E para que essas pessoas retornem à economia ou emprego, o setor produtivo precisa voltar a produzir. Como você não tem gente comprando, consumir, não tem gente comprando, consumindo, automaticamente toda a lógica do consumo demorará a crescer. A não ser que o setor governamental venha e injete capital nesse processo. E aí, o governo norte-americano mostra que provavelmente o crescimento será significativo se houver essa injeção de capital na sociedade. Dessa forma, não vejo outra saída no Brasil a não ser uma injeção significativa de capital por parte do governo federal, que é o único que tem essa possibilidade, é o único que tem juridicamente o controle da renda nacional, porque ele comanda a lógica, para que tenhamos um decréscimo, né, uma diminuição, melhor dizendo, da estruturação do que a gente chama de baixa econômica ou queda econômica. Portanto, a queda parece um regime absolutamente certo. A questão agora é como combateremos esse processo? Que políticas adotaremos para isso? E devemos sair o mais rápido possível, porque senão, infelizmente, demoraremos muito e as consequências sociais e políticas serão muito grandes. Eu quero fazer 2 desdobramentos dessa nossa conversa. Tirei até meu óculos, porque eu botei uma lâmpada atrás e a lâmpada dá um pouco de reflexo. Então, daqui a pouco eu vou botar para ler as perguntas. A pergunta eu quero fazer duas perguntas dentro desse desdobramento aí. O governo pode criar moeda, e quando ele cria moeda, que você falou, injetar dinheiro no mercado. É uma dúvida que eu sempre tenho pela minha ignorância nesse aspecto. Quando ele cria moeda, quando ele joga dinheiro, né, como ele está fazendo agora, está emitindo nota, isso aí não gera uma dívida, e essa dívida também não traz uma queda, sei lá, não gera também uma queda no PIB? Essa é a grande questão, professora Benizete, é o grande ponto. Pois pode rodar moeda sempre? Faltou roda, faltou roda. Não é adequado. Não pode. Porque tem uma dívida pública. Exatamente. Gerar moeda, o governo pode. Ele tem a máquina, ele produz moeda. Ok, ele pode, a todo momento. Ele tem isso, ele tem essa disponibilidade. Ele pode produzir dinheiro. Só que, na teoria econômica, existe uma coisa chamada lastro. O que é o lastro do ponto de vista econômico? O dinheiro ele não pode ser desprovido de ação humana. Ele tem que estar colocado ao que a gente chama de produção. Então, o governo, ao produzir dinheiro e jogar, vai ter um efeito imediato, positivo. Vai ter dinheiro. Só que, no processo da máquina econômica, quando você injeta dinheiro sem lastro, gera o pior dos processos econômicos, que se chama inflação. Quer uma rápida estrutura para te explicar? Vamos falar um pouquinho da história econômica brasileira, muito rapidamente, para que saibamos. O Brasil, nos anos 50, através do governo Juscelino Kubitschek, tinha uma política desenvolvimentista. É uma rápida questão, onde, de fato, o Brasil cresceu muito a partir dos anos 50. Inclusive, um dos elementos que fizeram o Brasil crescer foi a Constituição de Brasília.
Não havia capital para produzir Brasil. O Brasil foi muito caro. Imagine construir uma cidade. Em Imagina. 5 anos, construiu uma cidade. Se construiu uma cidade em 5 anos. O que o governo da época fez? Emitiu moeda para poder pagar os trabalhadores e pagar os fornecedores do processo. Ok, construiu Brasília. Depois que Brasília foi construída, o que aconteceu? Começou a escalonada inflacionária, que foi até 1994, com o Plano Real. E foi um período muito complicado, inclusive com uma ditadura militar no meio, para combater essas estruturas que tinham ali. Logo, produzir moeda não é o melhor modelo. A melhor tática a se adotar é o governo se endividar. Porque o governo tem potencial para crescer. Como é que ele se endivida? Ele se endivida emitindo títulos ao mercado. Porque o título do governo é muito seguro. Então, eu vou lá, através, por exemplo, do Tesouro Direto, e compro uma quantidade para receber daqui a 5 anos, prometendo uma taxa de juros. É um bom investimento. O governo capta esse capital, seja do mercado interno ou do mercado externo, e aí depende da poupança interna que existe, e a poupança interna brasileira não é alta, porque nós não confiamos na economia, isso é um outro problema, mas é uma maneira de você captar dinheiro do setor privado, recebendo tecnicamente capital e pagando quando você tiver mais folga lá na frente. Então, a emissão de títulos públicos é a razão para isso. É como se fosse uma bolsa de valores, entendeu? Só que oficializada. Por que a gente compra títulos do governo americano? Como é que os Estados Unidos vai pagar esses 2 bilhões? É porque o mundo inteiro confia no mercado americano, porque é uma economia muito pujante, ela vai se recuperar. Eu vou lá, pego o dinheiro e compro o título, entendeu? E aí sei que ele vai me pagar. E aí financia o governo, que financia a sociedade. A questão, como eu disse, e mais importante, professora Benizete, será que a sociedade brasileira tem confiabilidade no governo para investir esse capital nos títulos do governo para isso? Interrogação. A poupança interna, que é um dos elementos da contabilidade nacional, são estruturas importantíssimas. O mercado brasileiro hoje depende muito do setor externo, que financia esse capital. E aí temos um probleminha político, que tem que ser discutido, infelizmente. O setor externo não está muito confiante no Brasil. Vide os últimos movimentos. Isso é um problema que me preocupa enormemente na equação. Porém, é possível convencer. Eu tenho lido economistas, pessoas muito significativas, mestres, que dizem a confiabilidade da política brasileira hoje, de uma maneira geral, essa grande crise política que nós estamos passando, junto a essa crise econômica causada pelo Covid-19, trará lá no futuro, lamentavelmente, uma crise de confiabilidade, porque é necessário confiabilidade. Investiremos ou não na estrutura brasileira para que eu tenha retorno? E se você não tem emissão de títulos externos, pagamento por gente fora, tem que ser por dentro. E por dentro não estamos muito fortes. Não estamos muito fortes. Não temos dinheiro circulando, né? Exatamente. Então, a inflação é um problema. Essas questões todas, elas obviamente, toda a questão econômica, elas impactam na relação trabalho. Eu leio o Valor Econômico, recebo, e cada dia nós recebemos a notícia de que uma empresa grande, uma multinacional, ou seja lá qual for, ela está despedindo 1.000 empregados, 500 empregados. A pergunta é, esses empregados que são qualificados de empresas, por exemplo, algumas empresas do ABC Paulistas, montadoras de veículos, aeronautas, como o mercado vai absorver essa mão de obra? Porque, veja, professor, a mão de obra mais barata, vamos dizer assim, aquele trabalhador que é um trabalhador de atividades gerais, ou que é pedreiro, ou que é servente, ou que é vendedor, ou que trabalha em diversas atividades, esses aí vão se adaptando no mercado, aqui e ali, e são jogados para o mercado informal. Eu tenho 2 perguntas para te fazer do ponto de vista sociológico e econômico, nesse diálogo aí da sociologia com a economia. Nós vamos ter mais informais desses trabalhadores menos qualificados? Essa é a primeira pergunta.
Uhum. A outra pergunta, e essa mão de obra qualificada, aeronauta, trabalhadores de companhias aéreas, trabalhadores de grandes hotéis, de rede hoteleira que já estão fechando, que o setor é o mais atingido, como que o mercado vai Uhum. absorver essas duas mãos de obra? Vamos lá. Boas perguntas. A primeira, já havia acontecendo, professora Benizete, o aumento do mercado informal. A economia não cresce. Se a economia não cresce uma população no Brasil, as pessoas precisam sobreviver. E o que é que elas fazem? Elas vão trabalhar de forma informal. Isso já acontece aos montes. Tem um número aí que estima-se, e aí o governo agora está vendo, porque está tendo que distribuir dinheiro para essas pessoas para elas poderem comprar comida, tá? É, Que é exatamente o tempo que elas estão fora do mercado. Essas pessoas, elas têm dificuldade por razões variadas, muitas vezes por baixa escolaridade, muitas vezes por razões pessoais, por razões de que não conseguem mais seguir, as razões são muito grandes. Em torno de 25 milhões de brasileiros atuam e sustentam a si próprios, suas famílias, pelo mercado informal. Ponto. Vai aumentar esse número, com certeza, porque eles não terão no mercado formal o espaço que não tinham, porque muitos vão sair e vão ter que entrar nesse processo. Dessa forma, aumenta o que se chama esse exército de pessoas fora do mercado. E aí as razões são muito amplas. Por que as pessoas não estão no mercado formal? Primeiro, porque não há emprego para todo mundo. Por quê? Aí podemos discutir se é uma outra live. É difícil abrir uma empresa no Brasil, há muita burocracia, não há uma organização, enfim, uma série de coisas que não os cabe aqui. encargos são altíssimos. São exatamente, são imensos e significativos. Então, essas pessoas é que vão mais sofrer. Quanto mais pobre você é, quanto mais desqualificado você é do ponto de vista do trabalho, do trabalho formal, mais problemas você terá para construir a sua entrada no mercado formal. E essas pessoas vão ter que se desdobrar para conseguir ingressar nessa coisa que já existia. Já existia antes da crise mais de 20 milhões de brasileiros nessa situação. Vai aumentar. Crise. Crise séria. Crise social. Esse é o problema que há de virar disso. As pessoas que estão no mercado formal e que disputam esse mercado complexo terão menos possibilidades porque haverá menos investimento das empresas grandes, tanto de fora como de dentro, para captar esses trabalhadores. Até o momento que a economia volte a crescer. Logo, essas pessoas também estarão desqualificadas. Só que aqueles com mais qualificação, mais treinados e até mesmo muitas vezes com receitas do recebimento dos seus direitos trabalhistas, poderão investir. Essa diferença é muito grande. Elas poderão abrir uma franquia, poderão abrir um pequeno negócio formal. E aí, abrindo Mas o vai pequeno. vender para quem? Exatamente. É um problema. Ela também vai ficar em dúvida. Ela está faltando confiança. Confiança e medo são duas estruturas humanas fundamentais na economia, que funcionam na economia. Dessa forma, nós temos uma crise generalizada. Porém, como nós sabemos, professora Benizete, quanto mais qualificado você é, mais chances você tem de transitar dentro da lógica trabalhista e conseguir os seus empregos formais. Para quem tem menos essa qualificação, o problema educacional, o velho problema educacional, que é gravíssimo para a economia, faz com que essas pessoas tenham mais dificuldade. E o que a gente está vendo antes da crise? Muitas pessoas que perdiam seus empregos, não investiam porque não podiam ou até por medo, e começavam a fazer, por exemplo, o clássico trabalho como motoristas de aplicativo, que era uma alternativa nesse sentido. Então, vai aumentar muito. Só que aí você falou muito bem, aplicativo tem um limite, correto? Qual é o tamanho do mercado para colocar isso? Essa é a questão. E aí, pegando essa matemática e essa lógica, a gente encontra o cenário da crise. E como a gente voltará, já respondendo uma futura pergunta que poderá ser feita, como voltará para que esse modelo volte a funcionar? Precisa, primeiro, confiança, investimento de quem tem o capital para pegar e investir no mercado privado para abrir empregos, ou, como eu falei, que hoje é a ação principal. É o governo em crise depositar e investir, emprestar dinheiro para que eu, você e os nossos ouvintes, qualificados que somos do ponto de vista educacional, possamos abrir trabalho para apresentar emprego.
Não há outra maneira. A gente tem que pegar esse dinheiro emprestado. E o que eu tenho visto é uma certa dificuldade do governo federal, hoje, em aplicar essa política pública para emprestar, principalmente para os pequenos e médios empresários, que são aqueles que detêm a força de grandes contratações. Eles é que puxam esse crescimento. É o restaurante, é a pequena empresa, né? São as escolas, são essas que vão investir a partir de um processo de custo de empréstimo para ter confiança para isso. Por isso, temos que trabalhar no nível da confiança. Tendo o nível da confiança depositado, a gente vai crescer. Só que temos um problema hoje de confiança e uma crise política no meio dessa situação, que dificultará muito, principalmente quem vem de fora, que é uma alternativa importante desse processo. Aí você colocou três questões aí que eu sempre debato isso, o famoso efeito dominó. Se Sim. eu tenho mais trabalhadores, trabalhador é um gênero do qual o empregado é uma espécie, né? O empregado Exato. é aquele que tem todas as anotações, todos os direitos. Trabalhadores, sobretudo, como você disse, nós vamos ter muito trabalhador indo para a informalidade porque ele precisa sobreviver. De fato, se cairmos na informalidade, ainda que tenhamos todos os títulos do mundo, vamos fazer Uber para sobreviver, vamos vender salgadinho na praia para sobreviver, vamos fazer unha particular, vamos fazer qualquer coisa para que o dinheiro entre para a nossa subsistência. Só que aí você tocou num ponto. O trabalhador informal, ele não gera para o governo receita. Então, não há uma arrecadação do INSS e nem daqueles custos esses, daquelas encargos sociais, né? Os famosos S. Esse é um ponto. E nessa perspectiva, o que nós vimos agora? Apareceram muitos invisíveis. O governo já está até limitando a liberação desses benefícios aí dos R$ 600, porque apareceram inúmeras pessoas, os chamados invisíveis. Então, nós temos uma questão que eu queria que você esclarecesse. Se eu vou jogar mais gente na informalidade, porque eu não tenho emprego para todo mundo, as empresas estão quebrando, eu vou ter também um efeito dominó. O governo não está arrecadando. Então, eu estou querendo dizer com isso que eu posso quebrar o sistema de saúde, eu posso quebrar a educação pública, eu posso quebrar o sistema de justiça, que depende aí dessa arrecadação. Isso é a primeira pergunta que eu quero te provocar. Mas vamos por partes, vamos usar a teoria de Jack Stripador. Esse meu raciocínio estaria lógico ou não? Absolutamente lógico, professora Benizete. É exatamente isso. O governo ele tem um sistema arrecadatório que está através dos tributos. E nós sabemos, como nós brasileiros sabemos muito bem, para os serviços que nós recebemos, nós temos uma carga tributária na casa de 40%, que é muito alta. Muito alta. Muito alta, não é uma discussão ótima, entendeu? Serviço baixo. Para serviço que não é. O Estado brasileiro funciona? Funciona. Mas pelo que ele cobra, ele deveria ser melhor. Isso é uma questão realmente, parece que conceitual no Brasil. Cobramos muito caro. Então, quando você tem uma queda arrecadatória por parte dos três entes do Estado, município, Estado e federação, você tem uma queda de distribuição desse capital. Vamos ver o nosso Estado aqui, o Estado do Rio de Janeiro, que está numa crise danada há muito tempo. Já existem algumas perspectivas, já dita inclusive pelo secretário de Economia, secretário de Fazenda do Estado, que em julho talvez não consiga se pagar todos os funcionários públicos. Olha a situação. Por quê? Porque já estava uma imensa crise arrecadatória. Dessa maneira, minha cara, isso acontece o quê? Aquilo que você falou. Não poderá prestar os serviços básicos ou em qualidade para a sociedade. Só há uma saída, que é justamente estimulando o crescimento econômico. É esse o modelo. E para haver crescimento econômico, você tem que ter confiança e menos medo, como eu falei para vocês, dentro dessa lógica. E também política econômica adotada para tal.
Nós temos, falando do Nós ente temos uma federativo... política econômica? Nós temos uma política econômica. Tivemos, vamos pegar um ano que seja um ano típico. Esse ano de 2020 é um ano atípico. Exato. Mas em 2019, nós já tínhamos esse governo aí. Aí você tocou no ponto. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma colocação também provocativa. Se eu tenho um dinheiro para investir, se eu tenho 3 milhões, se eu tenho 2 milhões, se eu tenho 500 mil para abrir um pequeno ou médio negócio, eu, particularmente, não confio no governo. Não confio no governo e a sua relação com algumas instituições. Então, eu, particularmente, não abriria. Então, eu vou te fazer essa pergunta. O governo está confiável para isso? No momento, não. O ano de 2019 foi um ano que economicamente se podia confiar e era um ano que tinha perspectiva de crescer, não fosse essa crise. Você já está entendendo o que eu quero amarrar, né? Eu quero chegar. Sim, o crescimento foi pífio, minha querida Benizete. 1,1 para o tamanho do Brasil é pífio. Para nós termos o processo de captação da entrada, de recuperar quem está fora do mercado e aqueles que entram, os nossos estudantes estão se formando, estão entrando no mercado para trabalhar, nós temos que ter, segundo estudos macroeconômicos, um crescimento médio no espaço de 10 anos de 3,5% a 4%. A gente está crescendo 1,1%. Sendo que de 2014 para cá, nós tivemos decrescimento. Nós estamos hoje mais pobres que 2014. 6 anos depois, nós estamos mais pobres que 6 anos atrás. Entendeu? Entre 14 e final de 2018, o que contribuiu para isso? Para que a gente viesse perdendo a economia? Vamos lá, vão vários fatores. Primeiro, política econômica errada adotada pelos governos anteriores. Política econômica equivocada. Errada. Equivocada ou não emplacada nas casas? E eu acho que as duas. Eu acho que foi, primeiro, foram decisões econômicas complexas e que não tiveram efeito porque não havia segurança política para isso. E aí não foi adotado. Acabou a confiança nesse sentido. Lembrando que o Brasil, de 2003 até 2014, teve um crescimento muito significativo, com uma crise enorme no meio, que foi a crise de 2008. Essa crise de 2008 só veio impactar o Brasil, junto com políticas econômicas erradas, lá em 2014. Foi esse o resultado. E a gente ainda está pagando esse preço. Ela começou na Europa, Estados Unidos, ela demorou muito a chegar aqui. Exatamente. É a mesma onda que chegou aqui? É a mesma onda que chegou aqui? A mesma onda, só que de uma maneira diferente. Por quê? Porque o Brasil, ele tinha um mercado interno muito bom. E aí, na crise de 2009, na época, o governo da época conseguiu, através de ações, no meu entender, adequadas, estimular o consumo interno. Tanto é que a gente tinha uma universidade lotada de pessoas pagando a universidade. Ou seja, estimulou o mercado interno que trouxe capital para a economia. Só que aí não houve essa transição, não houve essa continuidade por razões macroeconômicas externas. O que levou a isso? Levou a uma queda, principalmente de 2014 para cá, aonde todo aquele crescimento parou, não houve uma recuperação adequada nesse sentido, e a gente veio em decrescimento. Depuseram a presidente em 2016, 2017, o governo que o substituiu não conseguiu fazer um crescimento, cresceu, mas cresceu 2%, pouco, e aí entra o governo eleito em 2018. Beleza. Independentemente de ideologia, não vamos discutir ideologia, que é uma outra questão. Vamos falar de política econômica. Na questão da política econômica, se esperava uma economia liberal em que estimulasse o mercado para se trabalhar. Não aconteceu. Muito em decorrência de crises que o próprio governo criou. Aí é outro lado. Entra 2020 e adentramos num processo complicadérrimo chamado Covid-19, que é uma crise que não é culpa do governo, uma crise externa, inédita, e que vai trazer, como já está trazendo, uma deblache muito significativa.
E aí a gente vai pagar todo esse preço que já veio ruim de 2014 para cá, a ponto de a gente ter a década de 2010, que é o que a gente vai, a década de 2020, a ponto da gente ter uma perspectiva muito negativa, a não ser que consigamos uma política econômica chamada expansionista. E o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que não é um sujeito expansionista, ele tem uma ideologia liberal, neoliberal, ele tem muita resistência a isso. Tá? O que é política expansionista? Explica para nós, leigos. Política expansionista é o governo gastar para caramba. Ele gastar para estimular a economia. É o governo botar dinheiro na economia. Correto? É o dinheiro de gastar, gerar para as pessoas comprarem. Foi feito isso aonde? Foi feito em 2008, 2009. Deu certo. Mas o governo ali estava bem, estava numa situação legal. Hoje ele não está. Ele está tendo que gastar mais porque a crise que aconteceu agora é muito pior do que a de 2008. E aí o gasto vai ser muito maior. Mas não tenho visto outra situação. Não vejo outra saída a não ser um forte investimento para que haja uma tentativa de crescimento. Senão, a gente vai ter, lamentavelmente, um crescimento. Mas o governo ele está gastando muito em dois aspectos. Vamos entrar aí na política. Ele está gastando, no primeiro aspecto econômico, ele está gastando para apagar incêndio das pessoas que não têm o que comer. São exatamente esses trabalhadores informais que trabalhavam em diversas atividades que dependiam dos setores funcionando. Comércio, turismo, indústria, produção e etc. Então, eles orbitavam em torno desses setores formais. Nós tínhamos uma gama de trabalhadores informais orbitando em torno desse setor. Esses setores estão sem funcionar por conta do decreto de calamidade pública, decreto 6. E esses trabalhadores eles não têm de onde tirar renda, porque sequer eles podem fazer uma interrupção ou uma suspensão do contrato de trabalho, conforme determina a medida provisória 936. Então, eles vão para o Estado, que era um Estado querendo ser um Estado mínimo, precisa ser um Estado máximo. Então, ele gasta com esse pessoal, porque ele tem que dar essa resposta para a sociedade, a obrigação dele, é para isso que os impostos, tributos existem. Então, ele tem esse gasto agora que ele não contava. Tanto que a política de Paulo Guedes, desde o ano passado, é uma política agressiva de neoliberal completamente, uma política totalmente neoliberal, de primazia... que não se encaixa nesse momento. Uma primazia do capital, dos grandes conglomerados, do setor agropecuário, do setor bancário. É uma política de prestígio a eles, com minimização dos direitos trabalhistas, tanto que nós temos uma lei que não é da época dele, foi aprovada no Temer, que é a lei da reforma trabalhista, que é uma lei que ela reduz as condições, os postos e minimiza os direitos trabalhistas. Então, Paulo Guedes já não tem essa vocação para uma economia mais social. Mas eis que ele é extremamente neoliberal, eles são de extrema-direita. A extrema-direita, a gente sabe que prestigia todos os capitais, mas, sobretudo, os grandes capitais. No Brasil, nós temos o agronegócio, os bancos, que são os grandes capitais, né, que mandam no país, as indústrias, as grandes indústrias. Bom, então, o governo já gasta com isso. Então, ele tem que gastar com isso para que o povo não morra por ausência de sobrevivência. Só que ele agora está canalizando muito dinheiro para um outro gasto, que é o gasto dentro da política. Ele está trazendo o Centrão para ele, porque existem, me parece, que inúmeros, não sei se chegou a 20, pedido de impeachment por causa dos desatinos dele, sobretudo, muito evidente agora, nesse período de condução
do processo pandêmico do Brasil, tanto assim é que em menos de 2 meses nós tivemos 2 ministros da saúde que deixaram o posto. Nós temos 3 ministros da saúde. O último agora é um general que sequer é da área de saúde e que já trocou, se não me engano, 6 a 8 auxiliar técnicos que também não são da área de saúde. Então, o grande desatino, né, é uma sucessão de desatinos do governo, né, nas políticas econômicas, nas políticas sociais, se é que tem alguma política social, mas na política econômica, sobretudo na social trabalhista, que eu posso dizer, ele não tem um projeto de crescimento. Porque não existe crescimento com redução de ganho do trabalhador, com implementação de terceirização de toda forma, e com baixos salários e com trabalhadores informais. É aquela velha questão do Henry Ford. Você paga mais que é para o seu trabalhador comprar o seu carro, que foi exatamente o que você falou no início. Né? Então, veja bem, então, nessa perspectiva do gasto, segundo a minha leitura, a minha lente, a minha métrica, ele teve que dispor de gasto que ele não esperava, por causa dos desatinos dele na questão da política da saúde, mas também por conta de algo que ele não tem culpa, que foi o Covid, e que apareceram esses invisíveis. E ele está tendo que gastar muito para se sustentar no governo com as alianças aí com os partidos do Centrão, e aí ele vai ter que distribuir não só cargos, mas distribuir os famosos jetões, os famosos verbas de gabinete, e para ir fazer campanha. Estou certa, professor, no meu raciocínio? Certíssima, corretíssima. Aí a gente vai ter que falar de política, né? A economia se faz através de política, né? São ciências que não se colidem, elas se entrelaçam. É uma grande teia. Como é que eu vejo a situação? Social que tá, esse tecido social, ele está rasgado, ele está desestruturado. Desestruturado. Vamos lá. A gente tem que falar agora de política, que é uma área que eu gosto imensamente. Isso é uma pergunta. Entendeu? Exatamente. Tá. Então, temos aqui um movimento a ser colocado. O governo Bolsonaro é um governo que está numa situação complicada. Ele tem 2 saídas. Tá? Ele está sendo errático do ponto de vista da política que ele tem feito contra o Covid-19, isso é certo, é uma política errática. Ele está falando para uma minoria, o que é muito complicado. Né? Ele fala para quem quer ouvir, que quer funcionar. Isso é muito ruim. E o governo, a gente sabe, tem que falar para uma maioria. E a situação agora requer políticas para a maioria, porque a maioria está sofrendo e está em grandes dificuldades. Primeiro ponto. Então, o governo que começa a ter dificuldades para ter os seus projetos aprovados, ele precisa fazer negociação política. O que é normal. É normal. Eu quero lembrar a todos que é normal, infelizmente. Tá? E para fazer aliança, coisa que ele não fez em 2019, porque ele está numa estrutura de que ele pode governar sozinho, e é impossível governar sozinho. É impossível, tem que fazer alianças. Ele vai para grupos de pessoas que querem fazer essa aliança, que é o que se chama centrão, que são grupos que vão para qualquer lado, dependendo da condição que há. Ou seja, grupos que são organizados, estruturados para fazer negociação para cargos e, evidentemente, dinheiro, grana, entendeu? Porque dentro dessa estrutura, eles se consagram dentro dos seus colégios eleitorais. Ponto. Isso é normal. Exatamente. Poder. Exatamente. Poder. Isso vem desde que há democracia no Brasil, principalmente na chamada democracia de coalizão, presidencialismo de coalizão, onde é necessário isso. Né? A relação entre legislativo e judiciário se dá por uma coalizão momentânea. O governo Fernando Henrique fez isso, o governo Lula fez isso, os 2 governos Fernando Henrique, os 2 governos Lula, Dilma no primeiro mandato e no segundo teve dificuldade. Michel Temer só não caiu porque fez um acordo com o Congresso e o Bolsonaro entra e executa uma política de distanciamento. Se ferrou, desculpe a expressão. Perdeu. Começou a perder e abre-se a possibilidade de impeachment. Ele vê que a situação é grave, tanto de gerenciamento da política quanto política efetivamente, e precisa acordar. E ele precisará também, minha cara, voltar, isso aí é a política. Para falar de economia, as decisões de política econômica têm que passar pelo Congresso. E se ele quer manter a sua estrutura política em pé, ele tem que fazer acordo. E fazer acordo é conceder direitos e negociações a outros públicos. Senão ele não vai exercer.
E aí vou fazer aqui uma previsão muito rápida, muito clara, que é um desenvolvimento que não tem sido falado. Os políticos gostam de um Estado gastador, minha cara Denizete. Os políticos gostam do Estado gastador. Por que os políticos gostam do Estado gastador? Porque é benéfico para ele para manter o poder. Quanto mais dinheiro ele tiver, mais ele pode expandir esse processo. Paulo Guedes ou muda a sua posição para uma questão mais gastadora, ou ele terá vida curta no governo Bolsonaro. Muito claramente, porque Bolsonaro já vê que ele não se encaixa para essa manutenção. Ou ele muda a sua posição, que é difícil, quem conhece Paulo Guedes sabe que é difícil para ele, ou ele terá pouco tempo no governo. Será mais um ministro que em breve sairá. Ele é banqueiro, ele tem essa visão de extrema-direita. Quanto mais, melhor. Quanto mais pobreza, melhor para o banqueiro. Por causa dos juros. Então, ele terá que mudar a sua posição. E você vai ver agora, minha cara Benizete, outra coisa que eu vou falar é que as pessoas não gostam que eu fale. Mas eu tenho que falar porque eu não sou uma... tem que falar, mesmo que não agrade. Exatamente. Eu não sou um sujeito contra ou a favor. Eu sou um analista. Eu trabalho como analista, sou professor. Esses R$ 600 que o Bolsonaro está trazendo para a política dos mais pobres, o trará benefício à opinião pública dele. Ele ganhará junto aos mais pobres. Se o mais pobre perceber que ele está fazendo isso e melhora a vida dele, porque ele sabe que a crise não é culpa do governo, tá? Que a culpa não é dele, isso trará. E para isso ele tem que mudar essa política neoliberal, que é o que Paulo Guedes quer. Então você vai ver, provavelmente a partir de agora, uma mudança na estrutura política do governo Bolsonaro. Né? Ele vai ser um cara mais gastador, vai se coligar com políticos que querem gastar, porque gastar estrutura o poder nos seus colégios eleitorais e automaticamente mantém. E aí ele vai fazer a política, o que ele chama de velha política, que não é a velha política, é a política efetiva que acontece, entendeu? E ele tentou manter isso. Ele tem um probleminha, que é justamente manter a sua visibilidade nas suas propostas de governo lá atrás. Não faça a velha política. Ele tem um outro problema maior. Ele tem um problema de temperamento. Ele tem um problema de temperamento para negociar, ele tem um problema de cultura e ele tem um problema de serenidade. Então, ele tem vários problemas que, para a autoridade máxima de um país, é complicada. E ele não tem culpa da pandemia, mas essa pandemia está testando todas essas fragilidades de alguém que ocupa o maior cargo da nação. Exatamente. E outra coisa, minha cara Benizete, infelizmente, isso é uma constatação teórica, tem livros teóricos, o capitalismo ele está suscetível a crises. As crises são cíclicas, elas vão acontecer. A gente teve duas fortes crises num curto espaço de tempo. A fortíssima crise de 2007, 2008, do subprime norte-americano, e agora a crise do Covid-19. E, infelizmente, essa é outra constatação, a gente vai ter que ter governos e estrutura social e leis para que tenhamos segurança jurídica, para que saibamos que essas crises advirão. E elas tenderão a ser cada vez mais constantes. E isso exige política e leis adequadas para fechar a ideia, segurança jurídica. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar. Os investidores internos e externos consideram o Brasil um país instável juridicamente, o que conduz conduz a uma instabilidade jurídica, o que dificulta o investimento no país. É isso que eu tinha que falar. E nós agora, nós já estamos assim, faltando 10 minutos, eu quero te fazer algumas perguntas ainda, mas só para, já que você tocou no meu ponto nevrálgico, né, lei, nós não temos uma segurança jurídica no país, nós temos legislações trabalhistas que efetivamente elas são protetoras, mas ainda elas precisam ser ainda por algum tempo. Obviamente que elas precisam de alguns ajustes, de algumas melhorias, mas ainda nós temos salários muito baixos com encargos sociais muito altos. Esses encargos sociais altos, com esse salário muito baixo, faça com que aquela velha lógica, eu pago muito,
mas eu recebo pouco. Bom, Exato. então é a lógica do José Pastore, que cada empregado custa o dobro dele mesmo, que eu particularmente não gosto, mas ele diz isso, aquele sociólogo José Pastore. Mas É. agora nós estamos na égide de uma das leis mais inseguras, que são essas medidas de urgência, sobretudo a medida provisória 936. Ela vai desaguar na justiça com muita instabilidade. Mas como Uhum. nosso tema é emprego, desemprego e economia, o que será o amanhã? Eu volto a te perguntar, do seu ponto de vista sociológico e econômico, a gente tem no quadro que está posto, do que se tem aí desse governo, desse perfil, que é muito pouco provável que ele muda, ele vai mudar as peças, mas ele não muda o jogo. Ele muda as peças para Uhum. continuar o jogo, que é isso que nós estamos assistindo. Com essa situação posta, que perspectiva você vê para a melhoria da economia, do emprego e do resgate aí, sobretudo da classe média, voltar a viver dignamente, a classe mais pobre também? Quais são as suas perspectivas Bom, muito da bem. minha área Primeiro, é, científica? exatamente, rapidamente. As perspectivas são muito complicadas, são cenários, a gente tem que desenvolver cenários. Há três possíveis cenários. Um cenário de que essa crise vai demorar muito tempo, que é o pior dos cenários, no espaço de 2 anos para a gente recuperar, que é o pior dos cenários. Um cenário médio, que a gente vai levar de 6 a 9 meses para voltar à atividade que tínhamos antes da pré-crise, correto? Que eu acho que vai acontecer. Saindo da crise, a partir de agosto, setembro, que é a minha perspectiva, a gente vai levar de 6 a 9 meses para voltar ao que tínhamos antes, que é, ou a positiva, que é o governo injetar uma quantidade absurda de dinheiro, muito dinheiro, para fazer o V e voltar rapidamente no espaço de 3 meses. Que eu acho que esse último não vai acontecer, como eu disse, pela falta de segurança. Então, vejo que a perspectiva mais racional é a perspectiva de 6 a 1 ano, mais próximo de 1 ano, que a gente volta à atividade de 1 ano, que aí vai ter tempo da economia ganhar confiança, o governo talvez se ajustar juridicamente, ter uma política mais certa, o que é fundamental, ele tem que ter uma linha de raciocínio para que não haja essa instabilidade, essa falta de confiança, que eu acho que é o que vai acontecer, ou aquela que é a mais negativa de todos, o governo age pouco, entendeu? Age pouco, ele fica extremamente transitante, claudicante nas suas decisões, e a gente vai levar um espaço de 2 anos, que eu acho que não vai acontecer, porque isso bota em jogo a reeleição do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem um calcanhar de Aquiles, que isso tem que ser colocado, e isso são estudos de ciência política. O que afeta o voto é a economia. O que afeta o voto é a economia. Ela é que é o elemento. Então, você vai perceber, minha cara, que o governo Bolsonaro tentará recuperar a economia o mais rápido possível. Agora, qual a política? Eu acho que ele vai injetar dinheiro. E por isso que eu acho que Paulo Guedes vai, digamos assim, Rodar. pedir o boné. Entendeu? Para sair. Ou Porque ele se aperta o boné. Paulo Guedes é muito hermético, ele é muito blindado, né? É. Ele não é flexível. Bom, É. professor, vejamos, nós estamos aí já. Vamos finalizar, porque você Claro. sabe que o Instagram, com 60 minutos, ele corta, faltam 5 minutos para a gente. E eu quero Muito avisar esses inúmeros colegas que estão aí, doutora Débora, doutora Bianca, doutora Kátia, doutora Ivanice, vários colegas advogados aí, que eu vi pouco, eu estou sem óculos, eu tirei o óculos, gente. Não é para ficar mais bonita ou mais feia, porque eu botei uma luz atrás e dá muito reflexo, é horrível para vocês. Já me avisaram aqui, uma aluna já foi me avisando. Bom, então eu não estou lendo muito bem, mas eu vi aqui que eu enxergo um pouquinho, alguns estão entrando aí. Então, essa live, ela vai ficar no meu canal do YouTube, Benizete Ramos, tudo junto, canal do YouTube, assistam lá novamente, vale a pena. Essa temática de economia, de política e de pleno emprego interessa a todos nós, sobretudo nós advogados, vocês alunos advogados, os alunos do professor Carvalho, da área da sociologia. Por quê? Da economia e da política, porque afeta todos nós.
Não adianta nós termos muito cliente. Será que nós vamos receber os nossos processos? Será que nós vamos ter emprego? Será que nós vamos continuar empregado? Nós precisamos. Isso é um efeito dominó. A sociedade, ela é um núcleo só. É uma engrenagem. A pequena engrenagem precisa da grande, a grande pequena precisa da pequena. Então, eu acho muito importante isso. Então, vai ficar lá no nosso canal do YouTube, Benizete Ramos, e eu vou passar para o professor Carvalho para fazer suas considerações finais, já agradecendo muitíssimo a ele pela confiança. Essa é uma live do nosso curso Benizete Ramos, BRM, curso jurídico, que já ainda essa semana vamos lançar o primeiro curso, Provas no Processo de Trabalho, analisando as audiências virtualizadas, a Lei 13.467 e o diálogo com o CPC. Professor, faça suas considerações finais, já recebendo a nossa gratidão pela sua disponibilidade. Obrigado, professora Benizete. É um prazer enorme. Me chame quando vocês quiserem. Estou à disposição, é um tema que eu gosto de falar, entendeu? E sempre gosto muito de discutir com esse curso que eu trabalhei durante muitos anos ensinando, administrando economia. Só quero fazer aqui um jabazinho, entendeu? Rapidamente. Eu tenho também um canalzinho lá no Instagram chamado Canal do Carvalho, que nesses últimos tempos está um pouco parado, porque eu andei adoentado, entendeu? Mas a gente volta, a gente falando sobre economia e política. Convido quem quiser, ter o prazer lá de ter também essas lives e esses comentários lá no meu canal do Carvalho no Instagram. Será um prazer se vocês puderem me dar essa força e dar esse processo. E à disposição para falar quando você quiser de política e economia, que são os assuntos que eu mais gosto de discutir. Agora nós vamos falar de política. A próxima vai ser política, que eu adoro também. Eu gosto primeiro política e depois economia. Se juntar as duas, fica perfeito. Então, agradeço. Foi um prazer enorme. É muito bom. Eu sei que são muitas lives, eu sei que as pessoas não têm tempo, tem muita gente boa falando, tem muita gente falando sobre o assunto, mas às vezes a gente toca naquele pontinho que quem está a nos ouvir vai se identificar com aquele aspecto. Veja que hoje nós falamos, e nós temos uma questão. E nós que somos do setor de serviço, nós advogados, qual é a nossa área? Nós prestamos serviço. Será que nós vamos ter uma justiça nos dando essa resposta? Será que nós vamos conseguir com que as pessoas paguem os nossos honorários se nós estamos numa sociedade aí, como diz Zygmunt Bauman, já era líquida e agora mais do que líquida, derretida? Será que a gente vai conseguir também? Então é um interesse de todos nós. Eu acho que discutir nunca é pouco, é sempre bom discutir. Ainda que às vezes se torna cansativo fazer live, escutar live, mas a gente escuta quando quiser e participa quando quiser. O importante é a gente não pegar a nossa luz, aquilo que a gente estudou, aqueles debates que a gente já fez, aquilo que a gente aprendeu ouvindo outras pessoas e guardar para a gente, porque o conhecimento ele não pode ficar guardado. O conhecimento ele tem que ser ofertado. É algo que não é para uma pessoa, ele é para o mundo, ele é para o grupo, ele é para os alunos, ele é para quem quiser. Não é isso? Exatamente, professora Benizete, é exato. A discussão, uma das coisas legais dessa pandemia, entre várias coisas que poderão advir, são essas lives, que são brilhantes. Tem gente muito legal na internet, de todas as áreas, desde ensinando a cozinhar, desde a consertar um vaso sanitário, até discutir política econômica. Tem muita coisa legal. E isso é uma riqueza que a gente... É uma das consequências positivas, a gente pode dizer positivas dessa pandemia, é essa cultura que a gente está criando de ensinar e falar sobre os assuntos a respeito de uma maneira livre para aqueles que querem escutar e aprender. E o nosso papel como professor é, acima de tudo, fazer isso. Porque antes, quando nós íamos num congresso, nós íamos lá para escutar A, B ou C. Agora, quando nós tem uma pessoa falando, ela pode falar para o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala também, a gente não fala só para aquele grupo de alunos nosso, a gente não fala só para aquele plenário que está ali. Quando você faz uma live, você tem pessoas de qualquer lugar do mundo que queira, naquele momento, te ouvir e que em outro momento vá buscar essa troca. E eu penso que essa comunicação virtual, ela pode ser reduzida depois, porque nós vamos sair, vamos encontrar pessoas, mas ela veio para ficar. Isso é fato, né? Isso é fato, não há a menor dúvida. Então, gente,
Um beijo para vocês. O canal terminou. Prazer. Muito obrigada. A gente se fala. Até a próxima. Tchau, tchau. Encerrar o vídeo.